Vamos lá então, mais um episódio, Conversas Pastorais, até agora não mudou de nome, então quer dizer, estamos na mesma. Primeiro episódio de 2024, e aí uma honra muito bacana receber Pastor Bruno Leonardi, mas mais conhecido como Pastor Brunão, e que aí pra mim era o Brunão da Onda, mas agora não é mais, agora é o Brunão da Movimento. É isso aí. Legal, muito legal, muito legal. Pastor, obrigado Eu que agradeço. por ter topado a loucura de vir bater um papo comigo. Essa loucura santa é boa. E, pastor, eu já quero assim, de cara a gente já vai começar Vamos lá. falando de ministério. E de cara eu já quero entrar. Brunão da Onda virou Brunão da Movimento. E aí, era IPB, foi lá na Onda, tá na IPB de novo. Como é que foi isso, pastor? Chamado ali, seminário, como é que foi esse trajeto também, passando por uma outra denominação, voltando agora, Bom Filho a Casa Torna? Eu acho que tudo na vida é um aprendizado. A jornada que acontece nas nossas histórias, a gente tem que entender primeiro que a gente acredita na soberania de Deus, então é o ponto-chave Legal. que nos direciona a todas as coisas. Então, assim, eu acredito muito que Deus é um Deus de propósitos, é um Deus que escreve a nossa história. E primeiro que eu venho também do corporativo, tal, aí eu faço o seminário, percorro todo o meu tempo de seminário na IPB e tudo mais. Chegou no final da pandemia, eu entendi que eu precisava oxigenar a minha visão. Eu cheguei na IPB em 2005, na IPB. Tá. Então, de lá até 2020 foram IPB. Mas você vem de berço cristão. Sim. E como foi esse começo aí? Como é que você chegou na IPB? Não, é muito louco porque, assim, eu tenho uma raiz pentecostal, mas não aquele pentecostal como a gente vê hoje, né? Hoje, assim, tem muitas disfunções dentro do pentecostalismo clássico, né? Que gerou o neopentecostalismo. Perfeito. Então, era uma igreja bíblica que dava vazão para os dons, acreditavam, né? A gente era uma igreja que orava, sabe aquele lance de ir pro monte, orar? Legal. Então, eu tive essas experiências, assim, né? Eu lembro que eu saía eu estudei técnico em eletrônica, e na época, em Mogi Guaçu, eu saía sexta-feira à noite do colégio técnico, eu estudava eletrônica à noite, e eu descia perto do cemitério, subia a pé até chegar na igreja, e os irmãos já estavam me esperando de carro. Eu tinha ali meus 14, 15 anos, e eu com a mochila nas costas, e os irmãos já estavam lá esperando, inclusive meu pai já, né? Na frente da igreja, uns 3 carros, eu já entrava no carro e a gente ia para o monte orar. A gente ficava lá até meia-noite, 1h da manhã. E isso era frequente, era toda sexta. Coisa rara hoje, né? Coisa, né? Hoje é muito perigoso, né, também ir para o monte, né? Porque monte, quando a gente fala, é ir para o meio do mato, ir um lugar reservado, né? Às vezes o pessoal não entende que a gente fala que é ir para o monte, né? Mas era um lance de um grupo de pessoas ir para um lugar reservado para orar, né? se isolar. Tem uma... O nome tem uma raiz no lance de Jesus e no projeto Getsemane, né? Olha, eu quero me isolar ali, quero me conectar com Deus aqui, eu não quero que nada roube a minha atenção. Isso. E perto de mim eu quero só as pessoas que eu confio. Isso, e aí era uma galera que tinha o mesmo propósito, oração. Então por isso que eu valorizo muito a minha história, porque ela foi recheada dessa piedade, né? Desse tempo de busca que hoje, infelizmente, tá em baixa, né? A gente vê a galera valorizando até mais os livros, a racionalidade, mas muito pouca a oração, né? Muito pouco esse lado de busca, de entrega, de buscar o Pai mesmo, de buscar Deus. Então, a minha história sempre teve muito isso, muito mesmo, desde a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, sempre ali buscando a Deus de forma constante. Então, isso foi muito bom para mim, muito bom mesmo. Vi muitos sinais, vi muitos milagres, pude presenciar muitas experiências legais, presenciar mesmo, muita libertação, Deus usando presbíteros, pastores,
curando pessoas. Então, eu acredito em tudo, porque eu vi. Não tem como eu negar. Sim. Então, essa minha experiência como sobrenatural na minha adolescência e na minha juventude foi muito real. Então, isso agregou muito, inclusive hoje, para o meu ministério. Eu continuo acreditando e Deus continua me usando nesse aspecto. Presbiteriano, reformado, Deus usa. E acontece. Então, esse lance de ir para o monte, de orar, de buscar, sempre teve na minha história. Então, a minha raiz é uma raiz pentecostal, mas um pentecostal mais bíblico, mais ali, igreja mesmo, aquele contexto mais clássico que a gente via, de orar, de escolinha dominical com revistinha, sabe? Aquele estereótipo mesmo dos anos 90, 2000. Eu vivi tudo isso. Meu pai é presbítero, né? Foi também por muito tempo diácono. Minha mãe, falecida, trabalhou muito também na igreja, né? Então, eu tenho muitas experiências quando eu era criança, minha mãe, meu pai, a igreja, tirar mendigos da rua. Então, eu vi muito, assim, a missionalidade que hoje a gente entende na prática. Tá. Eu fui entender a teoria, mas antes da teoria eu já tinha a prática. Perfeito. Então, tudo isso foi me impulsionando pro pastorado, porque a minha história me empurrava. E eu sempre fui meio que negando, não querendo, né? Até que chegou o momento que Deus chamou, né? Me fisgou de volta para o ministério. E aí eu não pude mais falar não, né? Eu estava falando que eu fiz curso técnico, né? Então eu estudei curso técnico em eletrônica e à noite, de manhã, eu fazia o Senai. Então eu fazia o Senai pela manhã. De eletrônica? Não, pela manhã eu fazia mecânica no Senai. Nossa, era graxeiro num horário era e tornearia no outro. Tornearia. Tá, torno 1, 2, torno CNC, programação. Que legal. Eu tinha 13 anos nessa época aí. E à noite eu fazia o curso técnico, que naquela época era colegial técnico, não sei se você lembra disso aí. Sim. Então eu estudei 4 anos, 3 anos o colegial e 4 anos já fazendo a eletrônica em si. Então eu estudei mecânica, eletrônica e depois eu fiz curso técnico também em mecatrônica. Não contente, aí eu fui fazer engenharia de controle e automação. Então eu sempre estive nessa área. Que toda. legal, cara. É super legal essa área. É Sim. super bacana. Aí foi assim, aí eu trabalhei dentro de empresas, eu comecei trabalhando na Eaton, em Mojimirim, que é uma multinacional, como operador, né? Lá eu tive a experiência de poder ingressar na engenharia. Depois eu fui fazer estágio na Delphi, hoje é Mali, então eu trabalhei sempre na área da qualidade, né? Aí eu fui efetivado, fiquei como engenheiro em torno de 6 anos, na área automotiva 10 anos, diretão. Então pude aprender muito ali, que eu trago para o ministério. Legal. Toda essa bagagem empresarial, corporativa, todos os treinamentos que eu fiz de APQP, de desenvolvimento de fornecedores, treinamentos de Fiat, de Volks, de GM. Então, toda essa área de desenvolvimento fui aprendendo na prática, porque não se forma um engenheiro. Por mais que eu me formei em engenharia de controle e automação, a minha área foi a qualidade. Então era muito legal porque a qualidade você sempre não tem aquela rotina, né? Você tem sempre algo novo. E aí, qual que é o lance? Sempre tem uma bucha, né? Todo dia. Então é por isso que você foi ser pastor, porque aí já tá acostumado, todo dia um BO diferente. Mas cara, eu tava falando com o Candonga esses dias, inclusive, e a gente falava disso. Deus chama líderes, não é para tempos fáceis. Deus chama pastores para segurar rojão, para resolver BO. Então, os pastores que têm muito medo de resolver problema, que têm problemas com não me toque, não me rele, vai sofrer no ministério a vida toda, cara. Porque pastor é couro grosso. Vai apanhando, Deus vai forjando. Então, eu acredito muito que Deus usa das nossas dores para primeiro nos moldar, para que possamos pastorear com experiência também. Porque o que a gente vê muito são pastores com muita teologia, muita teoria, muita coisinha aqui e ali. Mas falta esse aspecto de vivência, sabe? Por isso que eu falo que eu valorizo muito a minha história, né? A minha história de tudo isso que eu vivi, né? Nessas igrejas que eu passei. Aí eu cheguei na presbiteriana em 2005.
Tá. E eu passava na frente, cara, e eu falava assim, nunca que eu vou entrar nessa igreja fria. Eu falava... Sorveteriano, né? Sorveteria, sempre foi esse... Falando em essa estereótipos, igreja, né? Falando em estereótipos. Aí era um lance assim, cara, eu nunca vou entrar dentro dessa igreja fria, esses caras não creem em nada, eu creio, né? E adolescente para jovem, você tem aquela imaturidade de rotular, né? Perfeito. Eu falava essas coisas, cara, e um dia eu fui num evento que a igreja fez lá em Mogi Guaçu, era um luau de final de ano, novembro, assim. E, cara, uma galera, lotado de jovens, lotado. 2005 você tá falando, né? 2005. Tá, 2005 eu tinha 20. Então, eu posso estar arriscando aqui, não tenho certeza, mas eu acho que eu estava nesse luau. Que presbitério que é em... Lá na Mogi? época, em Mogi Guaçu, hoje eles desmembraram, né? Uhum. Mas na época era presbitério de São João da Boa Vista. Ah, não tava. Porque a gente fez vários luaus. Luais, não sei. Não sei também. A gente fez vários eventos de luau no presbitério de Campinas. Ah, sim. A minha esposa, então, namorada, era presidente da federação. Ela foi Sim. presidente na Sinodal. A gente... Nossa, conhece todo mundo da Nacional. E o legal desses eventos, eu já falei aqui algumas vezes, principalmente conversando com o Candonga, né, que é presbiteriano. Sim. O legal, acho que o meio copo cheio disso daí você tem uma UMP organizada, né, a Mocidade Presbiteriana organizada. Qualquer lugar do Brasil que eu for, eu tenho onde dormir, né? Porque você acaba conhecendo uma galera, né? Sim, essa é a parte boa, né? Tem muitas coisas legais. Isso aí ajuda muito, né? No relacionamento, né? Perfeito. E você foi nesse luau? Então, aí eu fui nesse luau e eu conheci uma galera super pra frente. E presbiteriano tem esse lance, assim, mais... menos crentez, né? A gente tem essa... Sim. É uma característica nossa, né? De não ser muito crentez, o linguajar. Uhum. E naquela época era muito legal. O pessoal tocando violão, galera ali, né? Dando risada, jogos, né? De cartas, tinha muito... E aí o luau rolando, tudo ao mesmo tempo, aquela bagunça legal, assim. Eu cheguei, gostei do rolê. E aí, no ano seguinte, isso aí foi em 2005. No ano seguinte, aí eu gerei essa conexão com a galera. A gente saía de vez em quando, né? Eu não estava firme ainda na igreja, eu era de um outro ministério. O ministério chamava Igreja Evangélica de Pinheiros, em Mogi Guaçu. E aí um brother meu, que é meu amigo, amigaço até hoje, um dos meus melhores amigos, o Gustavo, ele começou a namorar uma menina, filha de presbítero na época, né, dessa igreja. E aí a gente começou a ir lá e conhecer, a estreitar essa amizade com a galera, né? Uhum. Foi quando a gente foi num acampamento, num culto de jovens, da UMP. E lá eu conheci um pastor lá, né, o pastor Thales, na época. E eu vi ele pregando, eu achei sensacional, porque é uma palavra diferente. O presbiteriano, ele tem teologia, né? Todo pastor presbiteriano faz seminário. Então, assim, tem conteúdo. Por mais ruim que seja o cara, né? Vamos falar que não era o caso. O cara pode ser até ruim, né? Mas o conteúdo tem, né? O conteúdo tem. Ficou tanto tempo inculcando, né? Sim, então eu falo, por mais que o cara não tenha muita coisa, ele vai ter um bom preparo, porque ele é treinado no seminário para pregar, para ensinar e tudo mais, né? E aquilo para mim foi algo novo, assim, que eu falei, caramba, tem alimento, né? E a partir dali, eu lembro que foi em agosto essa parada. E foi um culto de UMP. O MP eu nem sabia o nome, né? Culto de jovens, né, na época. Depois a gente vai entender como é que funcionava. E ali naquele culto foi feito o convite para o acampamento da igreja. E o acampamento chama, até hoje, já tem mais de 20 anos, chama Acampamento Shekinah. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Acampamento Shekinah. E eu fui, cara. Foi num 7 de setembro esse ano que eu fui. E, cara, aí eu nunca mais saí. Por quê? Porque daí nesse ano que eu fui, foi nada mais, nada menos Marcelo Gualberto, um dos presidentes da MPC, gigante, um monstro, né? Um cara topíssimo. Foi o Nick também, da Terra dos Palhaços, que é um cara muito bom. E eles dois fizeram palhaço, fizeram o clown lá, né? Que a gente fala. E foi, assim, espetacular, porque eles já são muito bons em evangelismo, né? Fora o conteúdo e a bagagem que esses caras têm, para um adolescente, um jovem ali, é muito impactante. E foi especial demais, nunca mais esqueci. Foi muito bom. Dali para frente, comecei a minha caminhada da teologia reformada.
na igreja presbiteriana e fiquei, nunca mais saí. Então foi de 2005 para cá, nunca mais saí. O acampamento foi, assim, o culto de jovens, o luau, o culto de jovens, o acampamento. Dali para frente, aí eu me ingressei no grupo de louvor, que eu já tocava, né? Sempre fui envolvido com a música desde os 7 anos. Tá. Comecei tocando órgão, depois violão clássico e tal. Aí eu fui convidado por um líder da banda lá na época, era o Giovanni, diácono, meu padrinho de casamento, meu amigo. E aí eu fui tocar contrabaixo. E aí eu fiquei na banda, aí eu fui indo, né? Aí a minha história deslanchou dentro da igreja presbiteriana de Mogi Guaçu. Fiquei lá 12 anos. Foi quando depois aí eu fui para os Estados Unidos, voltei. É muita história, cara. Mas aí eu fiquei na igreja presbiteriana desde lá para cá. Foi por aí que você foi parar no seminário presbiteriano. Foi. Então. Foi uma parada assim. Eu já era engenheiro, tudo isso que eu já te falei, já estava trabalhando na área, sempre assim, né? Tinha casado já, tudo. E rolou o quê? Teve uma crise em 2014, não sei se você lembra, uma crise de 2014 para 2015. Nossa, eu lembro. E aí o que aconteceu? Teve uma reformulação total no setor, no meu setor no que eu estava. E, assim, amigos já estavam saindo, né? Já tinham percebido o rolê. Um saiu. Era o automotivo, né? É, automotivo. Porque o automotivo, saiu. quando você tem uma crise econômica, ele é o primeiro que sente, né? Sim. É o total, primeiro. Sim, E aí é muito você tem um sensível. impacto lá. Só que quando tem a retomada, ele é o último que volta. É. Então é um setor que realmente sofre muito quando você Demais, tem recessão, né? Demais. E ele é muito, assim, ele suga muita gente. Ele é muito intenso. E aí eu lembro que nesse lance aí, né, da crise, aí o meu supervisor, que era meu chefe, meu amigo, até hoje meu padrinho de casamento, o Ivan Pascoal, ele saiu e aí só tinha o gerente direto, então ficou uma lacuna, aí trocou o chefe e tal. E aí também o gerente saiu, aí foi saindo, eu falei, caramba, né, eu vou rodar também, né, foi todo mundo saindo. Dito e feito, foi 1 ou 2 meses, aí trocou todo o time, só ficou os dinossaurão mesmo assim, né, porque tem essas questões de custo e tudo mais, né. Mas enfim, depois todo mundo acabou saindo, mudou todo mundo. Mas foi muita gente embora. E aí se reformulou. Aí depois foi vendida, né? Aí a Delphi foi vendida para a Mali e tal. Tá. Mas dentro da Delphi, eu fui reconhecido 3 vezes como funcionário de destaque. Então, assim, fiz muita coisa. Virei 20 horas dentro de fornecedor trabalhando. Reformulamos o sistema de recebimento. Foi muito legal, assim. Foi uma experiência riquíssima para mim. Pude viajar muito, porque eu era EQF, né, engenheiro de qualidade de fornecedores. Tá. Então, eu aproveitava dessas viagens para conhecer as igrejas. Então, eu estava sempre em Curitiba, em BH. Tá. Então, eu conheço a Getsemane, conheço a igreja do Jeremias, conheço a Lagoinha. Legal. Conheço muitas igrejas, né? Em Curitiba também conheço a do Piragine, conheço a Central, né? Hoje está lá o da Visão, a do Juarez, né? Então, conheço muitas igrejas por causa que eu aproveitava, né? Os rolês aí para E eu acho que quando conhecer. a gente vem de uma criação pentecostal, e aí a gente está falando do pentecostal raiz, né? E que é o que raiz. você tá falando. Eu acho que a gente já vem aberto, né? Assim, a conhecer outra igreja. Então, eu, por exemplo, culturalmente, se eu não for na igreja no domingo, ficou faltando. Assim, tem um negócio, tá ruim, tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Então, e a questão não é uma parada de rito, de ritual, não é isso. É uma parada orgânica, faz parte do meu... Da tua rotina, da minha né? rotina física, assim. Então, é domingo, é dia de ir na igreja. Sim. Se eu não for, parece que a semana não começou, não acabou. Faltou algo, né? E aí, eu quando viajava em família, é domingo, nós estamos viajando. Nós vamos procurar uma igreja. Uma igreja? Como assim? Tipo, não tô de férias da igreja, né? E eu acho muito interessante porque a galera que vem do pentecostalismo, eles são bem abertos para conhecer, visitar. E parece que eu conheço muitas pessoas com criação da igreja tradicional, e eu conheço muita gente presbiteriana e batista, né? Essas pessoas já têm menos abertura para conhecer outras igrejas, para visitar, até mesmo da mesma denominação. Eu acho que você fica muito tempo dentro da mesma bolha, né? Eu acho que isso também... Bom, vai de cada um também, cada um tem a sua história, né?
Mas eu acho que isso que você falou é verdade, porque por que acontece? Você pega o melhor mundo a minha história é assim, então eu pego o melhor mundo fora da teologia reformada e aplico no meu ministério hoje. Como eu pego o melhor mundo da teologia reformada e aplico. Então, isso me traz um equilíbrio muito grande. Uhum. Porque eu era o cara que falava que não queria conhecer a sorveteriana, hoje eu sou um pastor presbiteriano. Perfeito. Então a gente quebra o preconceito, a gente vai aprendendo a lidar com esse lance de rotular, que é muito ruim. Então é uma coisa que eu não faço mais, é ficar rotulando. Né? Tento não fazer isso, né? Porque não reflete. Aí você vai conhecer, porque cada um tem uma história, né? E esse lance de vir ter uma raiz mais bíblica, pentecostal, mas a minha igreja era muito Bíblia, né? Então, nessa época, a gente não sabia nem o que era pentecostal, nem o que era arminiano, a gente não sabia nada disso. A gente lia a Bíblia e orava. Cara. E cantava hinos da harpa, Asaf, cresci ouvindo Ademar, Asaf, aprendi a tocar por causa desses caras, então, e que são bons até hoje. São os dinossauros aí que a gente fala, poxa, toco Ademar até hoje, toco Asaf, Bené Gomes. Então, toda essa galera aí, meu pai me dava aqueles discão bolachão do Renascer Praise, tá? O Zé Bruno cantava, Se Não For o Senhor, Manga, né? Hoje eu olho para esses caras, são meus amigos, tenho contato com esses caras, falo, meu, que coisa louca, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente muito saudável. Hoje é difícil, porque você vê uma galera tretando na internet, não agregando nada, não resolvendo nada. E meu, discutir por discutir, sabe? Não chega a lugar nenhum, cara. A gente está há 500 anos vivendo a reforma e tem textos que vai ser difícil pro calvinista até hoje. E vai ter textos também que é difícil pro arminiano até hoje. Só que a gente vai ficar nessa briga. O que a gente está agregando, cara? Olha o mundo como é que tá. O mundo se destruindo e a gente lá brigando no Twitter. Discutindo se o batismo vai ser por imersão, aspersão. Você entende? Certo. É o tipo de briga que eu já briguei, não brigo mais. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Não escolher outros combates para combater, eu falo, cara, isso aí eu perdi tempo na vida e entendi. Eu falo, meu... Mas a gente aprende, né? A gente vai crescendo, a gente evolui, a gente sai dessa bobeira aí de ficar, né, discutindo coisas inúteis, né? Então, acho que... E pensando nesse teu histórico, e aí como isso agrega para você hoje, o teu histórico corporativo, ele também agrega, certo? Sem dúvida. Como é que... Porque parece assim, eu já ouvi muito pessoas dizendo, a igreja não é uma empresa. Eu ouço e até que hoje. Muitos pastores acabam entrando num rótulo de pastor coach por causa do modelo de trabalho e de desenvolvimento. Sim. No fim do dia, pastor, como é que é lidar com isso para você? Então, onde essa bagagem te ajuda? Onde ela te atrapalha? Sim. Se é que atrapalha em algum momento. E como é que você lida com isso? Eu acredito assim, que ela não atrapalha em nenhum momento. Por quê? Porque a gente precisa quebrar esse mito e até esse preconceito, e aqui falando para pastores, de que o mundo secular ele é perigoso. Se é que mundo secular, né? Acho que não tem isso. A gente é um ser integral. Mas que a vida fora da bolha da igreja, vamos dizer assim, né? Que o trabalho não eclesiástico é perigoso. Muito pelo contrário, tem muito a nos agregar. Por exemplo, eu como pastor, ao receber pessoas, ao desenvolver liderança, líderes, eu uso do autoconhecimento como ferramentas, não só de qualidade, mas ferramentas empresariais, ferramentas da psicologia, ferramentas do próprio coach mesmo, para agregar na vida daqueles que estão chegando. Vamos mais a fundo. Por exemplo, eu queria, na prática. Isso, ferramenta. Tô chegando na sua igreja agora. Isso, ferramenta. Você chegou agora. Eu vou tentar te ajudar o máximo possível para você não ficar perdido na igreja e no reino. Então, eu acho que todo pastor deveria fazer esse primeiro approach de situar o cara, ambientalizar o cara no reino. Por exemplo, você chega numa empresa, o que você faz a primeira coisa? Uma integração.
Perfeito, vai conhecer quais são as Não áreas da empresa. Conhecer os valores, né? A missão, perfeito. visão. E aí o cara chega na igreja, os pastores não fazem. Não fazem isso. Poucos, né? Poucos fazem. De mostrar a visão da igreja. As igrejas têm o seu jeitão, sua cultura. E isso precisa ser muito bem claro, né? O Bill Hybels vai falar de clareza. Quando a gente tem essa clareza, as pessoas se engajam com a gente. Clareza. Para onde é que a gente vai? Qual que é o nosso navio, né? Para onde que a gente está indo? Qual é o nosso GPS? Quem está nesse barco? Qual que é a causa da igreja? Qual que é a visão, missão, valores? Então, tudo isso precisa ser bem trabalhado. Mas, diante disso ainda, esse passo atrás. Quem é o Tiagão? Quem é você? O que você carrega? Para onde você vai? Me fale sobre você primeiro. Beleza. Te conheci. Agora, vamos lá, posso tentar te ajudar? Geralmente rola esse sim, né? Essa troca. Então, legal, vamos desenvolver tua personalidade. Deixa eu entender tua personalidade. Então, aqui entra, por exemplo, o Enneagrama, que é uma ferramenta. Vamos entender o teu comportamento. Aí entra o DISC, que é uma ferramenta comportamental para você entender como que o cara ele reage em situações diferentes. Por exemplo, quando está tudo bem, você vai agir de uma forma. Quando você está sob pressão, você vai agir de outra forma. Então, são ferramentas. Uma outra ferramenta, por exemplo, temperamentos. Tá um pouco abstrato para mim ainda. Nós vamos chegar lá. O que é um Enneagrama? Enneagrama, por exemplo, ele é uma ferramenta, 9 tipos, que pega o estudo de Ellen Palmer, e essa Ellen Palmer tem esse livro, e ela vai falar sobre 9 características ou 9 estereótipos de pessoas. Cada tipo representa um arquétipo psicológico. Perfeito. Por exemplo, o cara mais temperamental, alegre, extrovertido, ele vai ter uma característica. Tá. A pessoa mais isolada, mais pensadora, mais racional, vai ter um outro tipo. Tá. Então, aí ela caracteriza ou pré-configura em 9 tipos. É uma ferramenta. O que você está falando... Para descobrir a personalidade da pessoa, entendeu? Me lembra um pouco daquele livro Temperamentos Transformados pelo Espírito. E aí, Sim. então, eu só quero fazer uma relação assim. Lá eu tenho 4 temperamentos diferentes. Eu não vou lembrar todos, mas fleumático, colérico, sanguíneo e mais um lá que eu Melancólico. esqueci. Perfeito. Então, é uma ferramenta. Quer dizer, Sim. eu vou olhar para aqueles 4 tipos, olhar as características de cada um e vou... Opa, pera um pouquinho. Eu tô mais para cá aqui, então pensando num quadrante ali, ó, eu tô mais para cá, e eu começo a me entender como é que eu respondo, É o autoconhecimento. como é que eu reajo. Isso. Então, o que você tá falando é mais ou menos isso. É uma ferramenta assim como essa, né? Não é uma ferramenta física, né? Como um machado, um martelo, né? É o autoconhecimento. Você não vai hipnotizar o cara para ele... Não, você vai ouvir, conversar com ele e enquadrar ele em algum lugar para saber como lidar com aquela pessoa de uma forma a ela ter o melhor dela como resposta e ela ficar mais satisfeita no serviço. Isso, porque esse autoconhecimento vai, por exemplo, empurrar ela, direcionar essa pessoa que tá pro dom dela. Perfeito. E aonde ela se encaixa no reino. Perfeito. Vamos mais a fundo, prático aqui. Uma pessoa extrovertida, pessoa alegre, brincalhona, centro das atenções, aquele estereótipo, né? Ele, por exemplo, vai ser um tipo 7 no Enneagrama. Tá. Um I no DISC, Tá. que é a pessoa influente. E provavelmente, muito provavelmente, ela vai ser uma pessoa sanguínea. Legal. Então, tudo isso vai dar um direcionamento aonde eu coloco essa pessoa ou aonde eu posso direcioná-la dentro do reino. Tá. Tipo, essa pessoa não pode estar atrás de um computador. Perfeito. Ou num bastidor. Ela não vai se encaixar ali. E esse é um erro clássico dos pastores, ao levantar pessoas, liderança, com os seus voluntários. Essa pessoa, por exemplo, que eu falei, ela deveria estar na onde? Numa recepção. Porque ela é alegre, ela vai abraçar, ela vai sorrir, ela é calorosa, percebe? Tá. Então, ela vai se encaixar mais naturalmente em coisas que têm a ver com a personalidade, temperamento dela e comportamento. Então, quer dizer, e aí, então a gente falou de Enneagrama, o DISC, vou soletrar D-I-S-C, né? Exato. Não é DISC com K, né? De Não, disco. com C mesmo. D-I-S-C. Isso. Né? E
como uma metodologia É uma metodologia. para poder compreender o outro. Isso. Né? E a gente cada um- se entender, né? Ou Isso, se compreender. é o autoconhecimento. Então você conhece o outro e ao mesmo tempo você já está agregando na vida da pessoa Legal. já de cara. Então você já passa um valor já num primeiro ou segundo encontro. Legal. Isso também é uma forma da pessoa falar, opa, essa igreja tem algo diferente. O cara já está agregando na minha vida já de cara. Pô, que legal. Então já é uma percepção até boa dessa conexão pastoral já com esse possível membro, né? Então, assim, sem contar esse ganho, porque você ganha tempo, cara. Então, o autoconhecimento não é um atalho, É o caminho, né? é o caminho. Legal. Né? Legal. Então você direciona a pessoa vai se engajar corretamente numa área que tem a ver com o chamado dela, dom, propósito. Então eu acho que isso tem tudo a ver, e aqui fica um incentivo para os pastores buscarem mais o autoconhecimento. E isso vem do corporativo. Legal. E isso não se ensina no seminário. Eu tive poucas aulas de enneagrama no seminário. Poucas, mas diz que não. Temperamento também não. Tá. E arquétipo também não. Então são tudo ferramentas, todas essas ferramentas auxiliam demais o pastor, a E pelo que eu liderança. tô entendendo, elas são complementares. Sim, o que acontece? O enneagrama, ele vai trabalhar mais a personalidade, então ele é mais aprofundado. Tá. O DISC é mais comportamental, então aquele lance do dia a dia, comportamento. Então a personalidade ela vai mais a fundo, o enneagrama vai mais a fundo. E o DISC, pelo que você tá falando, então ele fala muito sobre o momento da pessoa também, né? Então, Também. naquele momento, o resultado do cara ali no DISC, Também. ele pode ser um pouco diferente do que é o ano que vem, Isso. por causa de como ele está Pode mudar. no momento de vida, né? Pode ter Exato. uma pequena variação ali. Pode, mas aí o que eu sempre falo, a essência da pessoa ela nunca vai mudar. Perfeito. Por exemplo, vamos lá, eu sou um C no DISC. O C, vamos falar rapidinho aqui. Então o D é um perfil dominante, por isso Tá. D. O I é um perfil de influência. O C é um perfil de controlador, de conformidade. Tá. É aquele cara que trabalha com regras, o combinado não sai caro. Eu sou esse cara, por exemplo. Tá. E tem o S do social, do estável. Aquela pessoa que trabalha na segurança. Tipo lá, sabe quando você entra, vai olhar um quarto, você olha assim e tal, sondou tudo, sentiu seguro, aí você entra. Tá. Então aquela pessoa bem mais cautelosa, mas o S ela é uma pessoa mais social. Ela é mais ser do que ter. O C, Abriu a porta. Se tem gente, vamos pra dentro. Se não tem ninguém, eu nem quero entrar. o S ele se conecta pelo propósito. Legal. Para que eu tenho que fazer isso, pastor? Tá. É o S. O C, ele é aquele cara mais analítico. Então eu sou mais analítico, eu sou mais detalhista. Tá. Então eu conecto muito com a excelência, por exemplo. Então a excelência fala alto, grita muito no meu coração, porque eu sou esse cara do detalhe. O como. Perfeito. Como tem que fazer? Conectou comigo, cara. Fez bem feito, caprichado. E o arquétipo meu é do criador. Então eu amo conhecer e ler sobre, sei lá, Steve Jobs, Elon Musk, esses caras são criadores. Tá. Então me conecta comigo. Beleza. Aí a gente tem o D e o I. O D e o I são perfis mais acelerados, pessoas mais aceleradas, produtivas e tal. O D é mais voltado para projetos, aquela pessoa mais líder nato, sabe? Aquela pessoa, né, que vai, que rompe. E assim, todas essas letras têm essas suas partes positivas e negativas. Então não tem errado. É que, na real, é assim, eu tenho essa característica, eu posso fazer bom uso ou mau uso dela, né? Exato. É isso, né? E aí você potencializa. Aí o autoconhecimento vai mostrar para você, ó, você é forte aqui, você não é forte aqui, você precisa melhorar tal área aqui, entendeu? Então, e o I, o que é o I? Só para finalizar as 4, o I é o influente. O influente é com quem fazer. Tá. Então é a pessoa voltado para o relacionamento. Tá. E assim, aquela pessoa acelerada. Então a gente vê isso, assim, é bem legal, né? Por exemplo, o pastor Jeremias Pereira, ele é um isão. Você vê que aquele cara pra frente, brincalhão, que se conecta e tal, gente boa e tal. Ele é um I. Então ele tem um perfil muito relacional, entendeu? Você pega, por exemplo, vou
Estamos dando nomes aqui sem problemas, né? Ricardo Agreste. Não, Ricardo Agreste, pastor Ricardo Agreste, ele é um perfil D. É um perfil que se conecta com o dom do apóstolo, não no apóstolo, né? Perfeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A questão de função, né? Tá. Então, ele é um plantador de igreja. Ele é o líder de um movimento. Entende? O Sim, apóstolo Paulo era esse cara. Uhum. Então, assim, essa função de plantação, de visão, né? De romper. Então, é líder mesmo, né? Então, projeto, você vai ver que ele é bem detalhista, que ele gosta, né, de fazer. Então, ele é muito mais muito mais projeto, resultado. E o C também, eu também sou assim, só que eu sou um pouco mais reativo. Eu observo mais, eu demoro mais para tomar decisão. Mas aí que tem o detalhe. Quando toma a decisão também é certa. Tá. Porque eu calculei mais. Então, por isso que eu falo. Então, tem a parte boa e a ruim que a gente vai se organizando. E o S é aquela pessoa que é a grande maioria, de repente, dos pastores, por exemplo, presbiterianos, né? Aquele pastorzão, aquele jeitão mais pastorzão, que faz aquela visita, que tá junto. Aquele estereótipo do paizão, sabe? O pastor, aquele cara que tá junto nos momentos difíceis. Que todos eles são importantes. Mas aí é que eu falo, Thiago... Talvez uma coisa que a galera precisa entender é se encontrar pelo autoconhecimento qual é a sua identidade. Eu vejo muitos pastores derrapando, escorregando, porque ele quer ser o que está vendo no outro. E ele não tem o chamado ou nem a personalidade, porque Deus não criou ele para ser igual ao outro. E eu ia falar, assim, a minha pergunta era exatamente relacionada a isso. Porque, então, o pastor ele não precisa ter todos. Nunca terá. Porque ele é um ser humano igual eu e você. Exatamente. Tá, mas e se eu sou pastor e tô tentando ter todos? Eu acho Ou que pelo menos um pouquinho de cada um. Não, eu acho que o exercício é esse, mas você nunca vai alcançar a plenitude em todos. Então, Entendeu? me corrija se eu estiver entendendo Ok. errado, tá? Me parece que o que você tá me dizendo ou o que tá ficando, né, do que eu tô te ouvindo, é um trabalho mais inteligente. E ontem eu tava num evento, eu tava ouvindo o Flávio, o Joel e o Caio, Uhum. da Trinca. Sim. E aí, o Joel J, ele faz um comentário interessante. A questão não é trabalhar intensamente, não é trabalhar duro, é Certo. trabalhar inteligente, Isso. certo? Eu acredito nisso. Então, o que me parece e o que está me deixando entender é um trabalho mais inteligente Uhum. eu encontrar na minha igreja, na minha comunidade, ali junto com as ovelhas, os perfis e trabalhar junto com essas pessoas do que necessariamente ficar tentando colocar esses perfis dentro de mim ou me adequar a eles. Exato, cara. E esse é o ponto. Então, é mais ou menos isso. Aham. Por quê? Porque a gente não foi feito para fazer tudo sozinho. A gente é um corpo, né? Certo. A igreja é o corpo. Sim. Um é mão, outro é pé, e assim por diante, como Paulo fala, certo? Não precisamos entrar no mérito aqui, mas a gente sabe teologicamente que nós somos um corpo. Perfeito. Então, o que a gente precisa tirar do pastor é essa síndrome de ser o Messias, de ser o cabeça, porque ele não é. Super-herói. Ele é mais uma parte do corpo. Então, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu só tenho a minha função diferente. Ou de ser mão, ou de ser pé, ou de ser qualquer outra coisa. Quando a gente se junta, a gente é o corpo. Somos pedras, né? Então, eu acredito muito exatamente nesse complemento. Tá. Inclusive, outra sacada aqui que os pastores, principalmente presbiterianos, precisam pegar o conselho precisa ser multiforme. Uhum. Perfeito. Porque se você tem, vamos lá, se você tem dentro do seu conselho um cara que é D, um cara que é I, um cara que é S e um cara que é C, você tem o time perfeito. Aí que é a sacada. Porque você pode ser uma dessas letras, dessas personalidades, desse temperamento e tal. E aí você tem que buscar pessoas que complementam você. E que não necessariamente sejam iguais a você. Mas essa é a grande porque beleza no fim da do diversidade, não No é? fim do dia, eu prefiro ouvir que eu tô certo do que ouvir a verdade, né? Na real, né? É. A gente prefere ouvir o que a gente concorda do que necessariamente que a gente tá errado, né? Pois é. Mas aí é aí que separa os homens dos meninos, né? Perfeito. Você quer trabalhar com gente que vai te impulsionar ou com gente que vai ficar passando a mão na sua cabeça,
né, meu? Eu prefiro muito trabalhar com gente que olha para mim e fala, Brunão, você precisa melhorar aqui. Ó, vamos fazer tal coisa ali, ó, acho que você errou aqui. Então isso é ter maturidade, né? Uhum. Paulo fazia isso com Timóteo, né? Com Tito. E você vai ver, ó, fala uma linguagem legal aí, cara. Santa. Ó, faz isso, faz aquilo outro. Então, essa cultura do hero maker que a gente fala muito precisa acontecer na prática, não só na teoria, né? Tá. Então, eu acredito muito nessa liderança impulsionadora. Eu amo isso, porque eu acredito que é das veias que Deus me deu como pastor é não ser centralizador e muito pelo contrário. Achar o potencial em você pelo autoconhecimento, perceber qual é a tua característica e falar, cara, vai. Mas vai por aqui, porque a tua personalidade é essa. Então não é um tiro no escuro. É você fazer uma leitura da pessoa que está na sua frente. Iluminar o caminho antes de dar o tiro, né? Cara, e isso é capacitar os santos. Legal. É a virtude pastoral. E por isso que eu falo, o secular acrescentou demais no meu ministério. E eu faço isso diariamente. Eu vou conversar com pessoas, eu sento para conversar, eu já vou ali olhando a personalidade, aí eu vou vendo até porque ela errou, ou até onde ela acertou. Perfeito. Porque eu vejo, pô, você tá sendo equivocado, talvez porque você é um I. O I é um pouco mais equivocado, é impulsivo, é sanguíneo. Então você tomou uma decisão, você estava de cabeça quente, não tá? Ah, como que você sabe? Eu falei, né, é experiência. Claro. Então claro. você vai vendo que isso se aplica não só ao cara que está chegando na igreja, mas como num aconselhamento bíblico. Numa resolução de conflitos, numa reunião de conselho. Então, essa inteligência, que eu chamo de inteligência espiritual, né, é você trazer todas essas esferas, né, para te auxiliar no ministério. Então, não é só a teologia que resolve, cara. Porque a galera sai do seminário, né, e acha que tá pronto. Não tá, cara. Não tá. É aí que racha a cara. Pois é, e o seminário, ele não traz isso, ele não traz... Ele é acadêmico, né, cara? Pois é, cara, mas... E aí, pô, sem criar polêmica, tá? Não, mas assim, vamos aí. como é que... Porque a gente vive o mundo mudou, a tecnologia evoluiu, a gente não se comunica do mesmo jeito que a gente se comunicava há mudou. 140 anos atrás. Sim. A gente não se veste como a gente se vestia 140 anos atrás. A gente não come como a gente comia em 140 anos atrás. Mas a escola é a mesma de 140 anos atrás. Pois é. A questão você enxerga isso no seminário também? Então, eu não quero te colocar numa fogueira, beleza? Não, tranquilo. Então, eu vou dizer a minha opinião. Eu ok. acho que eu vejo isso. Para mim, o seminário, eu vejo... obviamente, eu não tenho condição alguma de descartar o seminário. Não é isso. Mas eu vejo que ele caminha de uma forma muito mais lenta do que a sociedade caminha. Talvez não precise ser a mesma passada, mas ela pode ser mais devagar, até porque não dá para ser early adopter, né? Assim, novidades a gente vai implementando em algo que é acadêmico, mas daria para ter dado alguns passos. Você não acha? Acredito que sim. Porque eu sinto falta de educação financeira com pastores. Sem dúvida. Não tem isso no Sem seminário? dúvida. Ou tem? Você teve isso? Não tem. E não só isso, ó, essa questão de autoconhecimento mesmo, né? A questão de empreendedorismo mesmo, Perfeito. né? Porque pastores, entre aspas, para pensar comigo, são CEOs. Se a gente fosse comparar... Em certo nível, sim. Se fosse comparar, é um cara que O cara é o diretor da igreja, é o presidente, entre Você aspas. entendeu? Né? Dirige o conselho, tá tomando decisões importantes. É o nome dele que está em jogo juridicamente, ele que responde pela igreja. Perfeito. Então é uma responsabilidade de um empresário, cara. Sim. Entendeu? Sim. E você está lidando com dinheiro que não é seu. E com uma responsabilidade ainda maior, porque são voluntários. Contribuição, né? Não é lucro, né? Então, cara, eu vejo assim, não tem como a gente olhar para o seminário e olhar para o mundo do corporativo e não fazer essa correlação. O mundo corporativo, ele está crescendo e se adaptando constantemente. Então, o seminário, não uma crítica, né, mas é justamente acompanhar, né, buscar olhar um pouco mais para fora em certos aspectos e buscar mesmo essa conexão de vamos nos atualizar, né? Até porque o nosso lema da reforma é esse, né? A igreja reformada sempre reformando, né? Então, vale para tudo, né? Mas eu entendo, né? A nossa igreja é uma igreja centenária. Então, ela tem a parte boa e tem a parte ruim, entre aspas. A parte boa é que ela é sólida.
Perfeito. Então essa é a parte boa. Nosso problema nunca foi a teologia, não é? Nosso problema muitas vezes é a forma. E essa forma pode ser trabalhada. Tá. Não é pecado trabalhar a forma. Tá. E aí o que eu vejo como crítica é essa questão de enrijecer, né? Ou sacralizar bancos ou formas, estruturas, aquele jeitão do estereótipo que pode ser trabalhado, cara. Então, é aí que eu penso. Eu diria que eu sou um cara mais conservador, mas eu acredito que nós podemos trabalhar, mudar a capa do livro e manter a essência. Tá. Aí aonde que a gente... Porque aí a gente começa a pisar num terreno e eu... Nem todo mundo tá pronto para essa então, conversa. Eu né? fui presbiteriano por 37 anos. Sim. Então, desde o meu nascimento até 2 anos atrás, Sim, eu era sim. presbiteriano. Ok. Então, a primeira coisa que vem à minha mente, até por uma questão cultural, que foi onde eu fui formado na minha vida cristã, tá, isso aqui tá me cheirando colocar o mundo dentro da igreja. A gente sempre... Porque, cara, Mas eu passei concorda? por tudo isso também. E isso é o que acontece na cabeça de muita gente. 90% dos crentes. Começou o cara modernão ali, falou que dá pra mudar a capa do livro. Já rotula, o cara é liberal. O cara já... Pois é, então não, assim... nada a ver, né, então onde tá essa linha, pastor? Na sua visão, obviamente, né? Mas onde é que tá essa linha de eu não cruzo essa linha porque cruzar aqui eu tô trazendo ou tô colocando o mundo dentro da igreja e não a igreja, porque a ideia é isso, né? A igreja ser colocada no mundo, certo? Então, como é que eu faço isso de forma saudável? Eu acredito que, assim, primeiro a gente precisa respeitar algumas coisas, né? Primeiro, a Bíblia está acima de tudo, ponto. Beleza. Desde que não firamos a palavra de Deus, né? A gente já tem o aval dela para o que podemos fazer e para aquilo que não podemos fazer. Tá. Ok, mas isso não basta quando a gente está dentro de uma instituição, beleza? Então, hoje estou dentro da presbiteriana novamente. Então, qual que é o lance? Eu preciso respeitar, porque eu estou dentro e eu concordei com a regra do jogo, certo? Então, os limites estão na mesa. Tá. Até quando eu respeito a Constituição, a igreja e tudo mais. Até o momento que ela não ferir a palavra de Deus. Então, o limite está aí. O limite está estabelecido, né? Ok, então o que a gente crê? Confissão de fé, catecismo, tal, símbolos de fé e tal. Ok. Então a gente trabalha dentro dessa regra, né? Ok, então assim, a gente tem uma liberdade para trabalhar. É aí que entra o lance que eu falo de forma e essência, né? Tá. Eu acho que é aí que a gente pode trabalhar um pouco. O que podemos mexer, o que não podemos. Tá. Então tá aí, a regra tá aí. A gente tem que trabalhar dentro da institucionalidade que a gente acredita e está debaixo desse chapéu. Assim como a palavra de Deus. Ok. Então, a essência, inegociável. Ponto final. A essência é inegociável. E a forma? A gente está falando de Bíblia. Estamos falando de teologia, Conteúdo. A teologia reformada, de Bíblia, conteúdo, beleza. Isso a gente não mexe. Tá. Então, nesse aspecto, eu sou conservador mesmo. Não sou... É engraçado que a galera no seminário fala, mas, mano, não achava que você era assim, mas você é pra frente, você é diferente. Falo, galera, uma coisa é forma, outra coisa é essência. Tá. Então, eu acredito que nós podemos inovar sem perder a essência ou sem negociar princípios que para nós são basilares. 5 pontos, aquilo que a gente acredita de salvação, soteriologia, assim por diante. Tá. Certo? Somos calvinistas e tal. Então, isso para mim é inegociável. Eu não mexo nisso. Eu não posso mexer nisso. Tá. Agora, a forma eu posso. Eu posso mudar um pouquinho a liturgia? Posso. Eu acredito que eu posso. Entendeu? Porque isso não é algo que eu estou pecando, que eu estou saindo fora do combinado. Não é, cara. Eu acredito que... Por quê? Porque primeiro que cada igreja tem um contexto. Cada igreja se conecta com o público. Por exemplo, a igreja da roça não vai ter a mesma vibe, a mesma pegada, nem o lance de contextualizar
uma igreja em São Paulo, no núcleo. Batista do Morumbi, né? Não dá, cara. Não tem Tá. como a gente falar da mesma forma, do mesmo jeitão. Perfeito. Agora, a teologia é a mesma, entende? Então, a teologia, ela cabe em todos os contextos. Mas a forma, eu posso trabalhar, cara, para me contextualizar, entendeu? Então, isso eu acho que a gente pode trabalhar sem ferir pessoas, sem ferir a instituição, sem brigas, ok? Sem Pra eu entender, causar. pra eu tornar isso um pouco mais palpável. Quando a gente fala de essência, você está falando então de Bíblia, de teologia e Sim. etc. E quando a gente fala de forma, do que você está falando? Estamos falando de estilo musical, então? Da forma... Pode ser, se enquadra, faz sim. Da igreja que o cara prega sentado no banquinho, por exemplo, Isso. e que tem um formato mais palestra do que necessariamente Exato. aquela pregação que a gente está Isso. acostumado lá Isso. do pentecostal raiz, Isso, né? isso, que tem aquele isso que você púlpito tá falando com de forma. aquele microfoninho e tal. Perfeito, perfeito. Enfim, e hoje a gente tem o headset, antigamente era o bastão. Então essas coisas são estereótipos. Tá. E às vezes a gente sacraliza demais esse jeitão, Tá. sabe? A cor, o não sei o quê, o banco de madeira, sabe? Aquele A púlpito do famosa lado. igreja da parede preta, A né? parede preta, que também aí entra. Então aí o que acontece? A gente perde muito tempo com coisas que não são, ou que não é o núcleo, mas são periféricos. Eu lembro de um livro uma vez que eu li, muito interessante, que é o Discipulado na Igreja Local, do Randy Pope. Muito bom Já esse ouvi livro. falar. Ele é pastor na igreja Perimeter, na Geórgia, nos Estados Unidos. E quando eu li aquele livro, me marcou, logo no início do livro, ele vai falar sobre 3 modelos pastorais. Tá. E toda essa bagagem vai formando a minha identidade, eu vou aprendendo aqui e ali. Esse livro foi muito bom no seguinte aspecto. Cara, ele retrata exatamente o que a gente vive no Brasil também, assim como lá nos Estados Unidos. Até os anos 90, 80, 90, tudo ali para trás era muito mais lento, certo? Era a internet, enfim, o mundo era mais lento, o mundo, Perfeito, né? perfeito. Então a gente tinha o que ele chama de modelo pastoral. Tudo gira em torno do pastor. Aquela herança da Igreja Católica, do romanismo, tudo gira em torno do padre, é a mesma coisa que aquela herança romanista. Então, por exemplo, como que a igreja cresce? Crescia porque nasceu teu filho, diminuía porque morreu o seu avô. Então era um negócio orgânico, mas ele não era tão assim exponencial, sabe? Ele era bem linear, igrejas pequenas, que em certo contexto não fazia a mínima falta para o bairro, para a cidade, porque não fazia diferença alguma. Tá. Virou sabe aquela igreja de família, com problemas. Então, esse era o modelo pastoral. 80% Das da igreja tem igrejas. o mesmo sobrenome, né? E das igrejas, não só presbiteriana, não, batistas, e no geral, esse contexto. Até hoje, né? Igrejas de 30 a 100 membros no máximo, que ficam nesse contexto pastoral. Qual foi a evolução disso? O modelo atrativo. Então, saiu do modelo pastoral e entrou no atrativo. Qual que é o modelo atrativo? Foi aí que começou a igreja de parede preta. A igreja com luz, com fumaça, com projeção diferente. Enfim, começou a trazer um pouco do corporativo para dentro, a questão da excelência. Galera com crachá, que é muito pegado da multi, né? Sim, a gente fala com o Tiagão, a Onda, onde eu participei, e outras igrejas que a gente vê, bastante igrejas presbiterianas também, tem essa pegada, né? De trazer essa excelência, de mostrar essa vibe que é muito boa, que eu acho que tem tudo a ver com o lance de atrair. Ok. Só que o Randy Pope ele vai falar que chegou uma fase que ele estava sendo aplaudido pelos motivos errados. E aí eu falei, caramba, cara. E aí ele foi contando que ele saiu de férias e ele começou a refletir sobre isso. Aí ele falou, caramba, tá errado. A minha igreja atrai, a gente está sendo aplaudido pela excelência, mas a gente não está mantendo ou não está discipulando ninguém e não está fazendo diferença no contexto onde eu estou. E a grande maioria que saiu do pastoral parou aqui no atrativo. Então, quer dizer, eu só atraio. A porta da frente está muito aberta, mas a do fundo também. Então, do mesmo jeito que entra, sai. Então, aquela rotatividade é grande, porque a igreja não ofereceu mais o que eu quero, eu troco de igreja.
Então eu não tenho uma retenção porque eu não ofereço nada mais do que uma atração. Igrejas que vivem pelo evento, por programações, mas não discipula ninguém, não forja ninguém, não prepara ninguém. Ok. Então para onde que a gente caminha então? Saindo aí dos anos 2000 até 2010 por aí, migra-se então do atrativo para o influente. E é aqui que eu tento navegar como pastor, na igreja que eu tô e por onde eu sempre acreditei no modelo influente. Tá. Por quê? Porque aqui é onde eu encontro propósito. E o Randy Pope vai falar disso. Por quê? Porque agora eu trago não só um propósito existencial para a comunidade, para a igreja, como também para o próprio ministério. Porque agora eu sei o que eu estou fazendo, a razão pela qual eu existo e o que eu vou gerar de impacto na sociedade, na igreja e na sociedade. Então isso, cara, isso faz total diferença para o ministério, para o legado, o que você está gerando, né, o que você está carregando. Então quando você chega no influente, é um nível de maturidade diferenciado, porque a pessoa que engaja com você percebe na hora. Porque é uma evolução. Não que a gente não seja atrativo mais e nem pastoral. A gente é essas duas coisas e além. Então, o modelo influente hoje, na minha opinião, deve ser aquele a ser perseguido pelas igrejas no século XXI. Buscar ter relevância no aspecto de fazer discípulos. Simples. A mensagem é essa. Fazer discípulos. Tá. Então, uma igreja que fica só na atratividade, ela só atrai, mas não forma ninguém. E o nosso papel é formar pessoas, formar discípulos, discípulas de Jesus. Esse é o ponto. Entende? Então, quando a gente é influente, a gente prepara as pessoas. Olha que legal. A missão da minha igreja hoje, na Movimento, é formar discípulos maduros e capazes de amar a Deus, o próximo e a cidade. Então, quais são as palavras que mais pulsam na minha mente? Maturidade e capacitação. Sem isso aí, cara, a gente não amadurece ninguém e a gente não prepara ninguém para a guerra. Então, eu creio muito nisso aí. Entendeu? Então, a nossa missão, a minha como pastor e como igreja, é formar discípulos maduros e capazes. E isso o Randy Pope fala no livro dele. Isso me marcou demais, eu carrego isso. Interessante. A igreja influente, e aí a gente está falando da relevância, ou talvez igreja relevante, né? Sim. A comunidade que está ali num bairro e ela é relevante naquele bairro. Eu uso como exemplo, e aí há quem goste, há quem não goste da Igreja Batista da Lagoinha. Sim. Mas 80% do bairro Sim, já é estive lá, batista. eu conheci lá. 80% do bairro da Lagoinha Eles compraram crente. tudo em volta ali, compraram tudo. E aí, Creche deles, estacionamento, rede super, tudo em volta. Eles impactaram o bairro todo, tudo em volta ali. Eles compraram, cresceram, ampliaram. Ação social, tudo em volta lá. pois é, a Rede Super é uma emissora de TV, né? E local ali, mas é uma emissora de Sim, TV. Então, quer dizer, sim. os caras têm um canal Escola, de TV. tudo em volta. E aí, pastor, eu tô pensando assim, tá, vamos pensar até sempre que eu converso, eu quero explicar pra você que tá ouvindo a gente tá aqui em São Paulo, né, talvez a locomotiva do Brasil do ponto de vista econômico, Sendo de 40% do PIB é aqui. desenvolvimento social e etc, né? E aí, quando eu converso com os pastores, eu vou convidar eles pra gente bater um papo aqui e falar sobre essas conversas, ter essas conversas pastorais. Eu falo, pastor, vem sem filtro e Sim. vem pensando lá naquele pastor lá no interior do Ceará. Então, e eu quero dizer assim, aquele pastor lá longe e que ele tá desconectado desse mundo que a gente vive aqui em São Paulo, hiperconectado, hiperligado, hiperativo, né? E aí eu tô pensando o seguinte, pra gente tornar a minha pergunta mais fácil, eu quero que você imagine aí na sua cabeça uma persona, um cara, que é pastor ali em Mogi Guaçu, que é uma cidade do interior, né? Então, Campinas, interiorzão de São Paulo, mas Mogi Guaçu é o interior do interior, né? Então, aquele pastor de uma igreja em Mogi Guaçu, que ele tem um pouco networking,
E a gente está ouvindo aqui, ele tem poucos amigos pastores, Certo. né? Uma rede restrita de amizade, de relacionamento Tá. pastoral e etc. A gente falou de DISC, a gente falou de Enneagrama, a gente está falando sobre forma Sim. e como é que você vê esse cara sendo relevante no contexto que ele está? Então é claro que tem as questões regionais e tudo mais, mas como que esse pastor, cara, eu quero que a minha igreja seja relevante nesse meio que a gente está. Como é que ele descobre como ser relevante? Qual que é o caminho que ele pode traçar ou seguir para descobrir como ele pode ser relevante naquele meio que ele está? Perfeito, perfeito. Eu acredito, assim como o próprio Keller nos deixou um legado. Tim Keller, você está falando, né? Tim Keller, felizmente nos deixou aí, né? O Senhor o recolheu. Mas a gente é o C.S. Lewis do nosso tempo. C.S. Lewis do nosso tempo. Tá. Eu encaro dessa forma. Não, legal. E falo por quê? Eu concordo. Porque o C.S. Lewis, né? Ele falou tudo o que falou entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, cara. Então o contexto que ele viveu foi um contexto punk, cara. Foi um contexto de reveses o tempo todo. Verdade. De uma igreja desanimada por conta de guerra. A teologia se ressignificou. A gente sabe disso. E tanto é que pegaram as palestras dele do rádio e se transformou nos livros, no Cristianismo Puro e Simples e tudo mais. E o Keller, ele é desse mundo plural, desse mundo multifacetado. Perfeito. E ele é o melhor exemplo para a gente olhar, porque ele está no coração do sistema global. Ele estava, né? Em Manhattan, cara, ali na Redeemer e tal. E o que ele deixa de ensinamento para nós? Pastores, não tenham gabinete. Saiam do gabinete. Ele falava o seguinte: eu preparo meus sermões nas padarias, nos shoppings, nas cafeterias. Por quê? Porque ali eu estou em contato com o meu público. Eu estou ouvindo o que eles estão conversando, eu estou vendo o comportamento. Tá. Então, o que eu diria, você falou do contexto mais do interior. A mesma coisa, cara. Eu só mudo o público. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar em contato com a galera. Como eu vim do corporativo, então isso para mim é muito fácil. Né? Tá. Agora, talvez para um pastor que saiu da sua UMP, saiu do seu contexto, foi para um seminário e viveu a bolha o tempo todo, seja um pouco mais desafiador. Porque ele precisa sair de dentro da igreja. Eu preciso sair. Então, respondendo a pergunta, cara, saia da tua bolha, fure a bolha. Vai conversar com gente, saia, se conecte com empresários. Entende? Vai se conectar, vai fazer uma outra faculdade. Entendeu? Eu sou formado em engenharia e em teologia. Então isso para mim é muito bom, porque eu fiz tanto exatas como humanas, tanto dentro como fora. Então para mim é muito fácil, eu navego, me adapto em qualquer área. Né? Tivemos juntos num evento de empreendedores, a gente se encontrou lá. Limeira, né? Entendeu? Então tipo assim, pastores precisavam estar lá. Você estava lá, a gente viu. Sem dúvida nenhuma. Entende? Sem então dúvida o que nenhuma. falta muito é os pastores saírem de dentro da bolha. E não só os pastores, não. Presbítero também. Porque às vezes o cara tá tão desconectado que o pastor tá empreendendo, tá voando e o presbítero tá para trás. E aí chega, mete o dedo na cara, você tá errado. Entende? Aí fica até uma liderança onde um tá para um lado, outro tá para o outro. Então, a igreja vai caminhar saudavelmente, de modo saudável, quando todos estiverem na mesma visão. Estiverem comprando a mesma ideia, entender qual é o DNA do pastor, qual é o DNA do conselho, para onde que a igreja vai. E aí se encaixar e se negociar ao ponto de todo mundo ganhar e o reino crescer. Entende? Sabe qual que é o lance, cara? Você falou. O que eu vejo muito, eu vou até usar um termo aqui, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu vejo muitos pastores se prostituindo. Um termo pouco ortodoxo. E por que se prostituindo? Porque o cara, ele deixa de ser quem ele é para se encaixar num projeto que não é dele. Tá. Por razões diversas. Ou simplesmente financeira, ou simplesmente porque quer estar num lugar que um outro pastor X esteve, então ele quer passar por ali também, fazer seu cabide e ir para um outro lugar, fazer uma alavanca para mudar. Tá. Então eu vejo assim que daí a pessoa ela deixa de ser quem ela é, negociando a identidade, os dons, as habilidades, para estar num lugar que talvez nem era para ela estar.
Isso para mim é uma prostituição, cara. Porque Deus te chamou para ser de um jeito. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades. Então, você está negociando isso, cara. Entende? Então, quando eu falo de identidade, eu penso muito nisso. E eu converso, às vezes, com amigos pastores que eu vejo que estão literalmente frustrados porque estão num projeto que não era para estar lá. Não era para estar lá, cara. E aí a igreja sofre, a família do cara sofre, todo mundo sofre, mas daí o cara tá lá 4, 5 anos, 6 anos, aí o cara, não deu, né? Vou sair. E aí o pior, ou às vezes é vitimista, ou às vezes terceiriza a culpa, mas nunca assume que tá errado. Mas por quê? Voltando lá atrás, falta o autoconhecimento, falta entender quem ele é em Cristo. Aprofunda um pouco mais. Quando a gente olha para Efésios e vê lá os 5 ministérios, certo? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Tá. Todo pastor, depois de um seminário ou já no ministério, deveria se aprofundar em compreender quem ele é dentro desses 5 ministérios. Por exemplo, vamos falar aqui, sem pensar muito. Quem é o apóstolo hoje? Um plantador de igreja. Tá. Um cara que lidera movimento. Pessoas que plantam, que visionam o reino, que abrem caminho. Esses são os apóstolos. De função, né? De função. Perfeito. Não de título. Perfeito. Função. Sim. Tem pessoas que discutem isso, né? Ok. Quem são os mestres? O Nicodemos, o Hernandes, sim, né? Teólogos aí que a gente vê, pessoas que estudam, que tem esse tom professoral, né? Sim. Mestres, cara. Um minuto acadêmicos. Que você ouve o cara falando, não é? Explode sua cabeça então, por uma hora, né? Mas que é muito... fica Exato. processando aquela informação uma hora, né? Exato. Esses são os mestres, tá. Os professores. Aí você tem os pastores mesmo, pastores. Por essência mesmo, né? De título, de função também. Tá. Que por exemplo, Jeremias, pastorzão. E outros por aí, né? Arival e assim por diante. Arival também entra no apóstolo, que ele também é plantador de igreja. Quero retomar, e para quem tá ouvindo, então eu vou, a partir desse momento, voltar ao áudio aí, né? Vou cortar para explicar o que aconteceu. Eu parei porque apagou tudo ali, o que a gente tava gravando, a tela apagou, eu assustei e no fim era a bateria do computador que tá gravando. Então eu não sei se você que tá assistindo isso no YouTube, né? Se você viu até agora só uma ondinha de vozes ou se você teve a oportunidade de ver 2 caras bonitos assim, né? Na sua tela, tá? Mas assim, uma conversa tão boa, não tem como eu dar ela como perdida, assim, sem chance. Áudio tá ok. Então, se não tiver imagem, vai áudio, pastor. Vai porque áudio, que conversa fechou. relevante. Foi bom. Então, vamos retomar aqui o que a gente estava falando. Tá. Você estava falando das 5... ministérios. Dos 5 ministérios. Legal. Falou sobre mestre, que você estava falando por último, certo? Então, vamos falar do apóstolo, o cara que é o plantador de igreja ali e tudo mais. Isso. Mestre, você deu o exemplo do Nicodemos, do Hernandes, tudo mais. Vamos evoluir nesses outros caras aí. Isso, o apóstolo, o Agreste, o Arival e plantadores gerais, né? Aí a gente entra no pastorzão, né? O estilão do Gerê, né? E outros pastores, né? Sim. Que a gente vê que são aqueles mais relacionais, que rompem tanto interno como externo, mas com a igreja junto, caminhando com pessoas, né? Perfeito. Que impulsionam líderes também e tudo mais. São um pouco mais disruptivos, mas são pastores de função e de essência. Aí a gente vai ter os profetas. E não aquele profeta vidente, como a gente vê aí, do neopentecostalismo, né? Até um pouco corrompida, né? E desgastada a imagem do profeta, né? O próprio seminário a gente chamava de casa de profetas. E por quê? Porque a gente trabalha com a profecia revelada, a palavra de Deus. Então o profeta... quando a gente olha, até ressignificando aqui, quando a gente olha para o Antigo Testamento, era aquele que falava em nome de Deus. E hoje não muda. A gente fala da palavra revelada do cânon sagrado. Então, o profeta, em última análise, é aquele que aborda o pecado,
que denuncia, enfim, o erro, né? Que busca mostrar tanto o erro como a solução, né? Apontando para Cristo. Então, o profeta hoje, vamos trazer um pouco assim um estereótipo, um Paul Washer, aquele cara que chega mais junto, na jugular mesmo, que chega... Mas é um cara mais evangelista, então, assim... O evangelista é um pouco diferente, né? E aí a gente chega nele. O profeta seria esse cara mais Paul Washer, mais Paulo Júnior hoje, que a gente tem o Paulo Júnior mais brasileiro aqui, né? Tá. Que chega junto, que tem aquele... Às vezes até interpretado, né? Com um linguajar um pouco mais agressivo, né? Um pouco mais... Um tom mais áspero, né? Vamos falar então do... Eu não vejo assim, mas é os rótulos, né? Então vamos falar do Silas Malafaia dos anos 90. Era esse cara aí, cara. Tá. Era esse Agora, cara. O Silas de bigode. O Silas de bigode, tá. Então eu acho que agora eu consegui enxergar. É isso aí, exatamente. Legal. E aí fechando os evangelistas, né? Que é a galera que se conecta mais com o de fora. Simplesmente assim, mais fora da igreja mesmo, mais fora do âmbito interno, mas mais pro externo. Por exemplo, hoje, pessoas como, por exemplo, o Lucinho, que é um cara aí que todo mundo conhece. Verdade. Lucinho é um cara evangelista. Né? Até o pessoal cobra muito dele, que ele seja muito teólogo, mas ele é esse cara do povão, da linguagem que é acessível, né? que fala e todo mundo entende. Né? Então, é esse cara, é o evangelista, entende? Então, aonde que eu volto no que a gente estava falando? Do pastor, principalmente aquele cara que sai do seminário, né? Que está começando o ministério, é ele entender quem ele é nesse aspecto. Por quê? Porque aí ele não vai procurar, primeiro, não ser aquilo que ele não foi chamado para ser. Aí eu olho para mim, dando o meu exemplo. Eu não sou esse evangelista. Por mais que eu possa estar na rua, tocar um violão, fazer alguma coisa, mas eu não sou esse cara genuinamente evangelista que vai se conectar muito fácil com o de fora. Não que eu não possa atuar, e atuo. Mas não é. A minha praia é ser pastor, é cuidar de gente, do rebanho mesmo. Então, aí como que a gente faz isso? Testes, né? Então, fiz o teste e eu entendo que fazendo esses testes dos 5 ministérios, o meu deu primariamente pastor e o segundo mestre, o mais próximo. Então eu gosto de ensinar também, gosto de estar em pequeno grupo, ensinando, discipulando pessoas. Eu amo ensinar, né? Então tem essa característica, né, de ensino, mas é secundário, né? O meu primário é pastor, então é aconselhar, é estar junto, é caminhar junto, é impulsionar a pessoa, cuidar da família. Então quando o pastor ele entende quem ele é, aí, vai ser muito mais interessante, porque a sequência ministerial dele, até de estudos acadêmicos, até para quem ele vai ter como referência, passa a ter como base esses 5 ministérios. Quem ele é? Ele é o evangelista? Então olhe para quem são evangelistas, para você se lapidar, ter como referência, buscar literaturas nesse aspecto. Então, por exemplo, o cara que é apóstolo de função, como eu digo, vai procurar entender mais sobre plantação de igreja, vai entender mais como, né, desenvolver outros líderes, vai entender mais como romper nesse aspecto, captar recurso, sabe, abrir caminho para os que estão vindo, passar bastão, treinar outros pastores, entende? Porque aí você vai buscar a literatura que tem a ver com o teu dom mais específico, entende? Perfeito. Não perder tempo até, porque sim. a nossa vida, o tempo não para, cara. E até fazer uma pós, estudos, livros, congressos que tenha a ver com quem ele é, com aquilo que Deus fez dele. Perfeito. Então isso eu acho que falta muito, essa consciência pro pastor moderno. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Nesse aspecto aí. E aí eu tô olhando lá para aquele pastor lá do interior lá, de Mogi Guaçu, daquela comunidade pequena. Ele se identificou ali. Então, vou tentar pegar tudo que a gente veio conversando até aqui, né? E aí, por favor, aí me corrija para ver se eu não entendi errado onde a gente pode chegar com essa conversa. Cara, eu sou um pastor de uma pequena comunidade que não é IPB, não é presbiteriano, não é batista, é uma pequena comunidade. Nós somos sozinhos, entre aspas, certo? Tenho pouco acesso, tenho uma rede curta ou pequena de relacionamentos. E eu me identifiquei, eu sou um cara mais evangelista. Tá? Meu ministério
é mais nessa linha. Eu me identifico com isso funciona, eu me dou bem nisso. Certo. Então, toda vez que eu subo, por exemplo, para pregar, cara, é um baita de um desafio. Eu prego, beleza. Mas, pô, cara, se me colocar na rua para me conectar com gente e pregar para essa galera na rua, eu nado de braçada. Certo? É isso. Então, eu posso, escolher pessoas dentro dessa comunidade para fazerem parte da liderança comigo, que seriam presbíteros, por exemplo, que tenham outras características que possam me complementar e, por vezes, talvez, colocar um presbítero para pregar, por exemplo, porque talvez ele tenha um perfil melhor de eloquência, de ensinar, e talvez ele consiga, Deus, através dele e o serviço dele para a comunidade é mais relevante e mais impactante do que necessariamente eu como pastor pregando. Exatamente. E aí eu tenho, mesmo se não sendo pessoas formadas em teologia, leigos nesse sentido, eu posso mesmo assim ter um time de pastores, ou seja, pessoas que cuidam da comunidade junto comigo. Eu acho que essa tem que ser a visão do pastor moderno. Tá. Ele levantar um time multifuncional, multiministerial, né, para que a igreja pastoreie a cidade, não só entre famílias e de família para família, mas o que a gente precisa resgatar, que é a gente sair de dentro da igreja e pastorear a cidade, porque aí eu tenho o braço. Eu sempre falo que é aquele arrastão santo, porque aí eu tenho ponto de contato com todo tipo de gente. Porque o pastor sozinho, como diz o ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. Perfeito. Então, até o Paulo Júnior fala um termo muito legal, né? Que nós somos algo ele falou esses dias muito legal. Ele falou assim, que nós somos e deveríamos ser, nas nossas reuniões e cultos, uma reunião de pastores e não de ovelhas somente. Por quê? Porque nós somos treinados ali para pastorear o mundo. E eu concordo com ele exatamente. Porque, ok, no primeiro momento você é ovelha. Mas chega um momento que você precisa crescer. E você não tá mais aquele lance que Paulo fala do leitinho, cara. Então, a gente precisa evoluir. Então, existe um processo que deveria ser natural na vida do cristão para chegar num ponto, ainda que ele não seja um pastor de tempo integral, né, ele seja um pastor efetivo na vida. Não só a pastoria na própria casa, mas, por exemplo, a própria empresa, o próprio negócio, pastoreando com quem ele se conecta. Tá. Entende? Então, é aí que entra, por exemplo, o teu legado aqui. Você está expandindo, você está gerando um lance pastoral para pastores. Perfeito. Então, você está rompendo com um lance só conservador ou fechado dentro da bolha. Não, vamos abrir, vamos trazer conteúdo diferente, vamos fazer a galera pensar, vamos sair da bolha. Então, eu acho que falta muito isso para nós. Em nenhum momento a gente discutiu aqui nessa mesa, né? Nem com você aqui, nem com ninguém, pré-milenismo, pós-milenismo, ou Calvino e... Não é? Cara, não, porque eu não tô deixando como assuntos não importantes, não é essa a questão. Exato. Mas a proposta dessa mesa, desse bate-papo, dessa conversa pastoral, é justamente esse. É o dia a dia da realidade mesmo, né? Da vida de um pastor. É isso aí. E eu acredito muito que a gente precisa ter mais conteúdos assim. Então, também, parabéns pela iniciativa, né? E que Massa. Possamos voltar aqui depois, trazer outros caras aqui com realidades diferentes, porque isso é muito agregador, né, cara? Porque cada um tem uma história, essa que é a verdade. E aí, qual que é o lance? Falando desse lance de identidade, que eu acredito muito, eu vindo do lance mais pentecostal, hoje já vivendo muito mais tempo na teologia reformada, né? Então, você ter também o lance do corporativo que eu vim. Então, a minha história, ela é ampla. E eu louvo a Deus por isso, por ela ter essa jornada toda. Para mim, ela foi muito forjadora da minha alma, do meu coração, do meu jeito de ser pastor. Então, eu não sou o cara do terno e gravata, velho. Não adianta que eu não sou esse cara. Entendeu? Posso pôr em certas ocasiões, mas isso não é o problema. Mas também acho muito bonito o cara da toga, o cara da igreja mais vintage. Acho que também tem que ter esse lance de encaixar o cara certo para o lugar certo, na hora certa. Claro, perfeito. Porque o que eu vejo também? Choques de realidades
constantes, como eu falei do pastor que se prostitui. Quem viu entendeu o que eu disse. Então também não rola, por exemplo, um pastor como o Tim Keller, colocar ele numa igrejinha rural. Não vai dar certo, você vai jogar toda a bagagem do cara, né, longe, vai ficar longe, não vai. E o contrário também é verdade. Você vai pegar um pastor que tem aquele lance mais rural, aquele lance mais familiar, de conhecer todo mundo, visitar. Chega no domingo, né? Vamos almoçar na sua casa, Isso. hein? E pro cara que vai receber ele é uma alegria. E pegar agora, esse pega cara aí se faz isso e aqui. levar pra Manhattan. Não Não pelo rola, amor de Deus. você entende? Quem que é esse cara falando que vai almoçar na minha casa? Tá maluco? Você entendeu? Sabe? Sem Não, agendar e comigo? até um sem... aspecto... Exato, porque até esse é um aspecto do mundo moderno. Uhum. Porque hoje, você não consegue nem visitar o cara, a pessoa, a família na casa dela. É verdade. Não Você dá. vai marcar de encontrar ela em algum Numa lugar. padaria, numa cafeteria. Por quê? Não, porque a pessoa se preocupa. Não, minha casa tá uma bagunça e tal. Aquela turbulência do mundo E os moderno. apartamentos são desse tamanho. Você não tem mais um negócio, Então, vamos lá com a galera da igreja. você Não, entende? cara, você vai na pizzaria, você vai na padaria, porque as padarias hoje são completamente diferentes. Não é? Você certo? trabalha lá tranquilamente, É, você faz relacionamento com A o gente work. se organiza como sociedade de uma forma diferente. Mudou, o mundo mudou. Isso. O A mundo forma mudou. e você estava falando de forma e essência, né? É. A forma é diferente. E aí a gente falou um pouco de seminário e tudo mais, então a gente precisa acompanhar isso. Uhum. A gente, aí entra aquele aspecto do Barth, né, de Karl Barth, né, da gente ter a Bíblia numa mão, o jornal na outra. Então esse jornal traz a ideia da contextualização, de eu estar ligado, o que está rolando no mundo. Uhum. Então, é por isso que eu acredito que o pastor ele tem que estar ligado nas redes sociais, ele tem que estar vendo, a gente está vivendo em guerra, tem guerra aqui, tem guerra ali, o que o governo falou aqui impacta a teologia, vai ter impacto na igreja, para a gente não ser um povo alienado, cara. Eu vejo muito isso, infelizmente. Muito crente alienado, acreditando em qualquer coisa que falam. Uhum. E a gente precisa ser esse contraponto, Está na internet é verdade, né? E nem sempre, né? E nem verdade. sempre, porque hoje o problema não é a informação. Hoje o problema é o filtro. Antigamente a gente tinha a Bíblia, a ARA e a RC, lembra? E era isso, cara. Mais nada, com um inário, uma harpa lá, alguma coisa no fundinho lá, concordância à Bíblia e um mapinha, não é? É isso, é verdade. Não é? Verdade, é isso mesmo. Hoje, cara, você tem logos com grego, com transliterado, com 800 livros, com Bíblia do empreendedor, Bíblia do jovem, Bíblia do louvor, Bíblia da mulher, Bíblia da prosperidade financeira, Bíblia de Genebra, Bíblia disso, Bíblia daquilo. É verdade. E aí você vê que o problema não é a informação, cara. Hoje o problema é filtrar a informação. Tem tanta coisa irrelevante, né, que a gente precisa, então, trazer essa consciência para o cristão. Uhum. Olha, cuidado com o que você consome. Cuidado com... Porque o que acontece? Hoje o cara não tem um pastor só. Infelizmente. Então o cara, ele escuta o da internet, ele escuta o contraponto, ele escuta o do vizinho, ele escuta o que tem 2 milhões de seguidores, e aí ele vai te escutar no domingo à noite. E você sabe o que é interessante? Uma característica que a gente vive hoje, e eu, como eu estou participando de uma plantação, eu acho que eu percebi isso de uma forma mais explícita. É impressionante como 100% das pessoas que chegam na igreja, ou que ficam sabendo da igreja, ou que sabem, o Tiagão agora ele tá lá numa plantação, é uma outra igreja, uma igreja... Tá, mas eles são calvinistas, eles são arminianos, o que eles são? Cara, que diferença faz? Não se pergunta se é crente, né? E aí, a grande questão é que a gente tá... E eu ouvi isso, eu recomendo muito ouvir o Nick Moretti. Você sabe quem é o Nick Moretti? Sim, sim. O Nick Moretti no Jesus Copy. Ele participou de um episódio lá. E o episódio dele é super rico, assim. Muito eu concordo bom. Eu assisti. muito com o Nick Moretti. Porque a gente tá tão preocupado É uma visão com disruptiva, essas né? coisas. É uma visão totalmente disruptiva. Tão preocupado com, ele é arminiano, ou ele é calvinista, ele é pré-milenista ou pós-milenista. E a vivência com o Espírito Santo? Exato. E a oração? Exato. E você falando um pouco da sua história, Uhum. no fim do dia, a gente é um produto de tudo que a gente viveu. Isso. Então, tem uma mochilinha nas costas aqui, Isso. né? E É, a porque- gente foi enchendo ela durante a vida, Isso. né?
Isso, e a grande verdade, cara, é exatamente essa, porque o que acontece? A gente começa, se esse é calvinista, então esse é do meu time, o outro já não é. Então a gente já cria uma desunião já na filosofia de ministério, ou já esse preconceito tosco e bobo que não está servindo para nada, cara. Só para trazer essa desunião ainda mais. Perfeito. Então, assim, a gente não está agregando nada, cara, pensar assim. Né? Fulano é arminiano, fulano é calvinista e tal. Cara, o fulano tá fazendo a missão. Então, enquanto isso, meu vizinho tá Não batendo na tipo, mulher você e eu tá tô em casa cuidando do pensando próximo. que o meu amigo... Você entende? Eu sou capelão também, né? Empresarial. E quando você vai estar em contato, não deixa de eu estar fazendo a vivência do evangelista. Não deixa de ser. E aí, cara, você tá ali, o cara não tá perguntando nada disso. Se você é calvinista, se é católico, se é padre, se você não é. Ele tá querendo saber como que eu saio da depressão, como que eu venço a ansiedade, como que eu lido com as drogas. A minha esposa tá querendo separar de mim. Você entende? Então o crente, ele começa a se acostumar com o sagrado e ele começa a entrar nesses joguinhos que, cara, é desnecessário. Eu falo, é desnecessário. Mas eu também já passei por isso. A gente já viveu isso. Verdade. Sim. Entende? Só que quando a gente passa por isso, a gente percebe quanto tempo a gente perdeu. Verdade, cara. Impressionante, né? É um tempo... Impressionante. E a ideia não é nem deslegitimar a questão. Não, é muito importante. E graças a Deus que a gente tem pessoas que estão estudando, que estão olhando para o texto, que estão descobrindo coisas e que estão, sabe, aprofundando. Afinal, o ser humano, do mesmo jeito que a gente aprofunda na medicina e tenta descobrir a cura do câncer, por que a gente não continua se aprofundando no texto bíblico? Que tá tudo certo. Esse é o caminho, inclusive. Legal. Mas não podemos deixar o outro aspecto, né? O aspecto da experiência. Até porque, quando a gente olha para o mundo hoje, né? A geração Z, né? Quando a gente começa a pensar em gerações já, a minha é Y, acredito que a sua também. Então a gente sai da geração Y, entrando na milênio, a Z, a gente vai perceber que essa galerinha, ela se conecta pela experiência, pelo propósito. Então é diferente dos nossos pais, cara. Verdade. Antigamente o cara ficava na empresa 30 anos. Hoje, na minha época, já era 6, 7 anos, 8 no máximo. Hoje, é 2 anos, cara, no máximo. O cara tá trocando de empresa. É verdade. Então o mercado inflaciona, tudo fica muito complicado, porque ninguém para em lugar nenhum. Você sabe que eu tava Ninguém veste a camisa de ninguém. É verdade. É um individualismo que tá se aflorando. Eu tava na fila do açougue no mercado, e aí eu ouvi o cara conversando com... Um cara na fila conversando com uma moça. Ele, eu vou sair, vou pedir pra sair da empresa, tal... Nossa, é mesmo? Isso faz quanto tempo? Não, já faz 1 ano que eu tô lá. vou sair, vou achar um outro lugar. Você vê que tá lá. Mal Como acabou de assim, passar no teste, né? Sim, pois no período é. E a sociedade hoje, ou a próxima sociedade, vamos falar assim, tá? Não quero tirar a próxima geração da sociedade, mas a próxima sociedade de adultos, ela vive outro mundo hoje. Ela fala outro idioma, cara. Total. E não se faz mais telefone assim, Não. né? Então, é só um mísero exemplo, né? De que a gente não tá conectado com esses caras. Não. E precisa ter atenção para esses caras, porque Jesus chamou a gente pra gente perpetuar a missão. Ela foi passada de Pedro... Lá em Pedro né, Paulo, chegou em mim. Isso. E se eu deixar morrer aqui, e aí? Vai acontecer o que aconteceu na Europa, Exatamente. o que está acontecendo nos Estados Unidos. É uma irresponsabilidade da minha parte. E a história está dando presta atenção para a igreja brasileira. Concordo. Minha esposa morou na Holanda um tempo e ela olhando lá os restaurantes e tal, é dentro de igreja. Igrejas viraram bar, restaurantes. Esse tempo atrás, um membro da minha igreja estava em Londres e visitou, inclusive foi para a Escócia e tal, casa do John Knox e tudo mais. Cara, é um lugar místico lá, cheio de coisa de outras religiões e tudo mais. E, loucura, né, morreu tudo, cara. A gente fala, e aí?
Então presta atenção pra gente hoje aqui. Porque a igreja não foi relevante. Não passou o bastão. Eles não foram isso aí. relevantes, cara. É isso aí. Mas Aí você pensa, falei de Holanda, né? Para pensar o legado de Kuyper, de Bavinck, né? Desses caras, Doivert e outros aí. Aí você vai ver, mano, esses caras foram extremamente relevantes. Para mim, talvez, a melhor sistemática é do Bavinck. Muito completa. Aí você pega o legado de Kuyper, cara, primeiro-ministro da Holanda, jornalista, teólogo, o cara, holisticamente, ele tá em todas as áreas. Né? Então você vai ver, poxa, olha o legado que esse cara deixa para nós. E de repente isso morre, cara, porque uma geração não passou o bastão. E presta atenção pra gente. O que os pais estão ensinando em casa? O que os pastores estão ensinando na igreja? Porque o que acontece? Não se tem um discipulado forte hoje. E como a minha veia é uma veia mais pastoral, isso para mim é algo que eu não negocio de jeito nenhum. Então tem que ter discipulado. Não é questão, é escola bíblica ou não interessa. A questão é, o ensino consistente e bíblico, doutrinário na igreja? Sim. Então não tem problema se é no domingo de manhã, se é na terça à noite, se é pela internet, não importa. Desde que os crentes estão sendo discipulados. Porque aí, senão a gente fica nessa, na minha igreja tem EBD, na minha não tem. Cara, a tua igreja ensina, forma discípulos? Essa é a pergunta. Jesus falou isso, não falou tenha EBD, né? Falou forme discípulos, né? Então o que acontece? No meu contexto não tem EBD. Para onde que vai o ensino bíblico? Para o grupo pequeno. Então chega no grupo pequeno, a gente estuda o catecismo e já entra num roteiro de culto, tal, que a gente dá uma remoída, né? No que rola no último sermão, a gente leva para a semana, né? Aprofunda na aplicação do sermão e tudo mais, perguntas mais pessoais. Então eu procuro trabalhar assim. Mas eu faço o ensino bíblico no grupo pequeno, fazendo a vez da EBD. Porque o nosso culto é de manhã, né? O nosso encontro é de manhã, então eu levo o ensino pro grupo pequeno, entendeu? Entendi. Então tem, entendeu? O discipulado, né, no caso. Assim como eu penso na próxima geração, que é para onde a igreja multi está olhando e está, né? É para onde eu entendi que Deus me chamou para olhar, mas eu acredito também. Perfeito. E eu não posso esquecer que talvez tenha um senhor de 80 anos perfeito. que fala outro idioma, que vive em outro mundo, muito diferente do meu hoje, com outra cabeça. E que talvez, se uma mulher subir no púlpito para pregar, ele vai ficar escandalizado. E aí você vai criar um problema, uma crise para esse cara. Esse cara também precisa ser pastoreado. Precisa. E aí a gente precisa ter igrejas que permitam que essas pessoas diferentes sejam pastoreadas e pastores diferentes. Então, se eu for resumir toda a nossa conversa aqui, pastor, vai pra rua, vai preparar o sermão na padaria, achei o máximo. É isso assim, anotei, cara, sensacional. Vai pra rua, vai entender o que está acontecendo no seu contexto social, onde você tá, onde a sua igreja tá. Isso. Vai conhecer seu bairro. Se for uma cidade pequena, vai conhecer sua cidade. Perfeito. E vai entender que idioma esses caras estão falando e o que eles estão vivenciando, o que eles estão experimentando, quais são os desafios. Conheça a sua comunidade local. Escolha pessoas que são diferentes de você para complementarem você no ministério. E aí você vai conseguir servir a igreja, servir a sociedade e fazer mais discípulos. É isso. Perdi alguma coisa aqui no meio do caminho? Não, cara, até na que você estava falando, esses dias eu fiz uma reunião com a diaconia e isso aí que você falou, eu fiz na prática com eles. Falei assim, gente, tarefa para vocês, mapeiem a cidade. Como assim, pastor? Eu quero saber quantas ONGs a gente tem, onde são os nossos abrigos, asilos, centros de recuperação. Porque, cara, se chega um dependente químico aqui, para onde que a gente envia esse cara? Legal. Para onde que a gente vai levar roupas e alimentos que a gente arrecada? Então, a gente precisa, aqui que eu falei, tarefa de diácono. Levanta e faça uma relação das instituições que há na cidade para que a gente tenha, pelo menos, esse contato. Saiba que existe tal lugar. Sim. E coisa que pouca gente faz. Por quê? Porque a gente é mais rápido, né? Na missão... Saber para onde a gente direciona recursos e tudo mais, até fazer um questionamento, vocês precisam de ajuda?
eu acredito muito Como é nessa... que eu posso te ajudar aqui como igreja, né? nessa proatividade de, olha, estamos aqui para te servir, Legal. para te pastorear, ser um braço amigo. Então, é esse aspecto de capelão mesmo da cidade. A igreja ser essa capelania. Porque, inclusive, vem aí, né? A capela, né? Lá dos antigos. Então, eu acredito muito nessa conexão, cara. É por isso que eu entendo essa questão de ter uma mente disruptiva, empreendedora, essa liderança que impulsiona, porque, cara, não dá pra gente ficar dentro dos nossos mosteiros. Não dá, cara. O mundo tá pegando fogo. E a gente tá fazendo o quê? Discutindo pré-milenismo? Entendeu? Perfeito. Então, assim, é o que a gente falou, não que não seja importante. Mas é que a gente Mas tá num isso estado não- de emergência não- nesse momento. Né? e tipo assim, não é o primário, cara, é ficar discutindo essas coisas. Isso aí é um âmbito interno. Compra lá uma sistemática, pega lá o Miller Erickson, Perfeito. pega lá o Berkoff, vai ler na sua casa. Eu acho que quando a gente se reúne como santos, a gente tem que pensar em resolver o problema da sociedade, se conectando com as suas dores. E, eu comecei um trabalho na igreja que chama Movimento Coffee Hub. O que é isso? Olha que legal. Chamei os empresários, os empreendedores da igreja e falei, galera, vamos fazer um café e lá eu explico o que vai rolar. Aí, beleza, eles chegaram. A primeira palestra eu falei de Jeremias 29. Plantem pomares, construam casas, né? Deem suas filhas para casamento, casem seus filhos, suas filhas e tudo mais. Aí no final ele vai falar assim, né? Porque a prosperidade da cidade é a prosperidade de vocês. Então, quer dizer, a gente foi chamado para transformar a sociedade. Entende? E qual era esse contexto de Jeremias, cara? Só se olhar, era um contexto adverso. Um contexto difícil. Então a questão é, o que a gente está fazendo nesse contexto de adversidade? A gente está olhando e reclamando do governo e reclamando, o cara da esquerda, o cara da direita. Cara, não interessa quem está no governo. O que interessa é o que nós estamos fazendo. Entende? Porque entrou governo e saiu governo na história inteira do Brasil e da humanidade Na e o Bíblia, reino tá lá, cara. na Bíblia. O reino tá lá. Não é? Na Bíblia a gente vê reis, Deus colocando, tirando reis. Verdade. Deus usando reis ímpios para abençoar Israel, para punir verdade, Israel. É verdade. Para liberar. Você vê lá Ciro, o papel de Ciro, meu servo. Quer dizer, pô, pai, como assim Ciro, servo? Então, quer dizer, você vê assim, Deus é soberano, cara. Deus quer o nosso envolvimento com o adverso, com o momento. Aí você vê, até as coisas mais loucas da Bíblia, né? Oséias se casando com prostituta, Nossa. coisas mais malucas. Loucura, né? Raabe, né, na jogada. Sim. E aí a gente vai ver, pô, peraí, cara. Né? Então, o que Deus está fazendo? A gente foi chamado para esse contexto, cara. A gente, teologicamente, é um povo exilado vivendo numa Babilônia. Teologicamente. Então, o que a gente está fazendo? Buscando ter um referencial como o de Daniel, não se contaminando, né? Fazendo a diferença, ou, cara, tá no fim do mundo mesmo, Jesus já está voltando, Israel lá está guerreando, e ficar de uma forma assim, passiva, sabe? Eu acho que é muito pobre a gente esperar, daqui a pouco a gente vai para o céu. Eu falo, cara, mas o teu propósito, o teu chamado, e a glória que a gente está levantando para o nome do Senhor, né? E o propósito de vida, o propósito da igreja. Então eu acho que a gente precisa pensar mais nisso. Né? E como pastores, se engajar nessa missão, porque essa é a veia principal, cara. É para isso que a gente foi chamado. Eu acredito nisso, cara, nessa transformação de vida. E aí, trazendo um pouco para aquilo que a gente acredita, esse é o pilar do calvinismo. Tá. Eu, a minha família, a sociedade, o próximo, e é o pilar do modernismo, cara. A transformação da sociedade começou com o calvinismo. Então a gente vê que a gente precisa resgatar esse calvinismo efetivo, de transformação de pessoas, da igreja, da cidade, da sociedade, assim por diante. Eu acredito nisso. Legal. Cara, que interessante a gente olhar para a igreja por esse aspecto. Que papo massa. E eu acho que a gente... Toda vez que eu sento aqui, eu tenho uma conversa muito rica. Antes de começar, no dia da gravação, eu tô concentrado, pedindo para Deus orientar
a conversa que a gente vai ter e que ela flua com naturalidade. Então, para quem tá ouvindo a gente, tem uma premissa aqui minha de a gente não ter cortes, né? A gente não tem... Cara, vamos sentar, vamos bater esse papo, sabe? E vai fluir. E eu não tenho dúvida de que a nossa conversa de hoje e tudo que você trouxe de informação é muito relevante para muita gente. Então, eu espero que você que está ouvindo a gente seja impactado tanto quanto eu fui, porque eu acho que colocou algumas coisas na minha cabeça, assim, sabe? Teve partes que construiu um triplex dela, a cabeça do cara, né? Então, tem partes que falou, eita, rapaz, espera aí, eu preciso rever aqui. E tem coisas que, cara, ufa, não tô sozinho, sabe? Tem gente que tá olhando para isso. Jesus te abençoe. Conserve o seu ministério próspero. E aí a gente tô falando da prosperidade no âmbito mais amplo possível, que é de sucesso na missão, de conseguir completar a missão, né? Jesus te abençoe nisso e conserve o seu ministério pessoal próspero. E, pastor, fica à vontade pra gente concluir, se você quiser. Onde é que a gente acha? Na igreja, na rede social, dá os caminhos para quem quiser se conectar com você de alguma forma. Não, legal. Eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui. Eu acho que foi enriquecedor para mim também. Acho que é sempre bom a gente partilhar, né? A gente é uma comunidade de discípulos que partilha, né? Então, a ceia é isso, mesa, né? Então, tirar também do teológico e trazer para o dia a dia. Então, a gente dividiu o pão aqui. Legal. Então, eu acredito muito nisso, né? Nesse lance de sentar, de trocar ideias. E, bom, galera pode me achar, @pastorbrunão, tá fácil em todas as redes aí. Já deixei fácil para ficar fácil mesmo. Beleza. Né? E a nossa igreja é a Comunidade Movimento. Então, no Instagram, @comunidade_movimento. Também tem o site, www.comunidademovimento.com.br. Vai achar a gente lá. Joia. A gente está em Americana. Muito bom. É isso aí. Americana, interior de São Paulo. É isso aí. Obrigado você que acompanhou a nossa conversa até aqui. E aí, eu ainda não sei quem é o próximo convidado, então não consigo nem dar spoiler. Mas obrigado por acompanhar. Espero que a gente esteja sendo relevante para o seu ministério e para a sua vida. Um abraço. Valeu, galera. Deus Tchau. abençoe.